crime de responsabilidade fiscal não existe isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gasto é crime de responsabilidade. Não tem crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Depois da Dilma. Antes, deixa eu te dizer... A lei de responsabilidade fiscal... Não existe, não estabelece combinação nenhuma para o Executivo Federal, só para os estados e municípios. Isso é simples, é trivial, isso não cabe essa discussão. Você está intoxicado pela propaganda da época, mas, na verdade, não existe crime de responsabilidade fiscal. Isso não existe. Então, por que ninguém recorreu ao Supremo? Foi feito o recurso, e o Supremo, como sempre, como diria o velho Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado à República. Mas, Ciro... Veja bem, quando a pessoa comete crime, perde os direitos políticos. A aberração deles, caçar a Dilma e conservar os direitos políticos da Dilma, aquilo foi um ato absolutamente golpista. E eu concordo, e eu acho que foi um erro político. Eu acho que foi um erro político, mas a gente tem que voltar, no fim das contas, isso aqui é um circuito fechado. Temos o judiciário, temos o executivo, temos o legislativo, cada um tem suas funções e as leis partem do princípio que juízes cometerão erros na interpretação das leis, nas suas sentenças, tudo mais. E por isso há recursos. Agora, o último erro está e está dentro do pacote de leis porque é decidido por quem tem a responsabilidade. Deixa eu voltar. Se a gente for fazer uma discussão subjetiva, você vai voltar com a sua ideia e eu também voltarei para casa com a minha, porque esse é um assunto que já passamos. O que é que nos refugia dessa subjetividade? A lei. No caso, a lei é o seguinte, não existe crime de responsabilidade fiscal. Não existe. Isso é uma invenção do Brasil. Foi uma retórica que se fez. Não existe. Pedalada fiscal, todos os presidentes da República fizeram. Todos. O Lula fez durante os 8 anos. Mas os níveis da Dilma foram muito maiores. Não. Sabe por quê? Porque, repare, você tem um subsídio ao crédito rural. A data de liberar o dinheiro para o Banco do Brasil é o começo, é a data da safra, a safrinha. Então, o Banco do Brasil antecipa e a Selic vai indo para cá, para lá, para cá, para lá. Quando chega no fim do exercício... O Banco do Brasil calcula vis-à-vis a Selic quanto emprestou, quanto teve de prejuízo em comparação à Selic, agora igualzinho. E aí o governo paga. Então só dá para calcular depois. E o Tribunal de Contas deu parecer favorável a todos. Fernando Henrique, 8 anos, Lula, 8 anos, Dilma, 4 anos, todos. Aí, de repente, veja lá, a lei de responsabilidade fiscal a Dilma caiu pelo conjunto da obra. Não, eu concordo. A gente estava discutindo aquilo foi um pretexto. A questão, eu concordo. A discussão que a gente está tendo é apenas uma questão de pretexto. Juridicidade, desculpa, não tinha nenhuma. Eu discordo da definição de golpe de Estado, fundamentalmente por causa disso. O ato é perfeito no sentido de que os juízes avaliaram, eles eram, segundo a Constituição, os juízes tiveram. Agora, que foi uma decisão política, eu não tenho dúvida disso. Então vamos para outro assunto. A Constituição Federal Brasileira, de forma explícita e clara, diz no artigo 5º que todos somos inocentes até prova definitiva em contrário. Estabelece que prova definitiva em contrário é o trânsito em julgado. Define que trânsito em julgado é aquela sentença sobre a qual não pode mais pesar nenhum recurso. O que quer dizer que, na realidade louca do Brasil, não estou defendendo essa aberração, mas na realidade louca do Brasil, nós temos 4 graus de jurisdição. O juiz singular, o Tribunal Regional, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Sendo que o STF, dependendo do advogado que você tem, é interminável, né? Então, e aí, tudo isso aqui vira o itinerário da impunidade. Isso. Então, corrigir isso é o quê? Acabar com esses graus de jurisdição, os 4, e estabelecer 2 graus de jurisdição para crime comum, que é assim no mundo inteiro. Nós conservamos os 4 graus de jurisdição e o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, como é que pode? Por 6-5 define que a prisão em segunda instância cabe. Como é que pode? Então você diz assim, não, mas os tribunais... Mas isso é um protocolo formal. Tudo bem, mas evidentemente que a última palavra é deles. Claro, se é o Supremo que cabe a interpretação da Constituição, ao Supremo cabe... Sim, mas se 5 de 11, menos 1 dá 6... estabelece uma crença oposta em cima do que é claro, eu me submeto, porque eu sou um democrata. Eu sou um democrata e me submeto, como estou aqui submetido. Agora, desculpe eu dizer, isto é uma aberração. Ciro, tudo bem.